estreando um novo nome parlamentar nessa tribuna, com muita honra, André Lula Quintão. Hoje, senhores deputados, senhoras deputadas, é um dia que convencionou-se dedicar às etnias indígenas, o conhecido Dia do Índio, 19 de abril. Essa é uma temática que muitas vezes passa distante, esquecida da agenda das políticas públicas, da agenda parlamentar e, muitas vezes, do conhecimento da própria sociedade. É muito comum, e eu frequento por atividades, sejam acadêmicas ou cívicas ou de cidadania, várias escolas de ensino médio, escolas de nível superior, e é muito comum, por exemplo, jovens desconhecerem a existência de etnias indígenas em nosso estado, Minas Gerais. Muitas vezes, na cabeça, na mente das pessoas, existem índios lá na Amazônia e com muito pouca informação sobre a forma de sobrevivência, da cultura, dos ritos, das suas tradições. Então, quando nós repassamos a informação que existem reconhecidas por volta de 11 etnias indígenas em Minas Gerais, que nós temos quase 20 mil representantes destas etnias no estado, seja lá no norte de Minas, com o povo Xacriabá, sejam os Pataxó, sejam os Machacali, lá no Mucuri, ou o Chucuru, Cariri, lá no sul de Minas, e tantas outras etnias, muitos se assustam, muitos revelam até uma certa surpresa. Mas existem, felizmente, aliás. Felizmente, porque o processo de colonização em nosso país foi absolutamente cruel, desrespeitoso, violento, arbitrário com os povos indígenas que habitavam o nosso Brasil, nosso país, antes mesmo da chegada aqui dos portugueses. Então, este dia não é um dia, eu sempre falo, de comemoração. É um dia de convocação. Convocação ao povo brasileiro para resgatar essa enorme dívida social, cultural, econômica que temos com os povos e as etnias indígenas. E essa dívida, ela começa por um ponto fundamental: a questão do acesso à terra, o território. Infelizmente, os colonizadores, o chamado homem branco, ele chegou e se apoderou, se apropriou, expropriou as terras destes povos indígenas, com os métodos mais violentos, mais autoritários, mais perversos possíveis. E o fato é que, 500 anos depois, num país com tanta terra, uma das questões mais reivindicadas pelas etnias indígenas é exatamente o direito ao território. O direito ao território para que estas etnias, estes povos, constituam o seu local de compartilhamento das tradições culturais, para suas formas de sobrevivência, que são variadas, seja a coleta, a caça, o extrativismo, a agricultura familiar, o artesanato. Cada etnia tem uma forma própria de sobrevivência, uma história própria, uma língua própria, uma forma de organização própria, seus rituais próprios. Então, é muito importante que este conhecimento sobre estas realidades
se transforme em políticas públicas. E este ponto do acesso à terra, a questão fundiária, é muito importante. Existem ainda hoje etnias que estão em luta permanente para que tenham a garantia da terra. Poderíamos falar aqui de vários exemplos em Minas Gerais, algumas, inclusive, que reivindicam alguns territórios que hoje estão como parques e que, infelizmente, não há reconhecimento do poder público de que, muitas vezes, uma etnia indígena pode ser um elemento de maior conservação desta reserva ambiental do que a própria identificação legal ou formal burocrática de uma legislação. Então, no Rio Corrente, por exemplo, o cacique Baiara, Pataxó, tem uma luta grande para a legalização e a regularização daquela área, né, para que eles possam ali permanecer. Mas nós temos questões relacionadas ao Chacriabá, temos outras etnias que se subdividem, né? Os próprios Machacali, o povo Machacali, tem ali na região de Água Boa e Pradinho, próximo de Bertópolis e Santa Helena, mas também estão na aldeia Topázio, em Teófilo Otoni, ou lá com a cacica Noemi, lá em Ladainha. Então, você tem a necessidade de ampliação do acesso destas etnias ao território, para que eles tenham uma vida mais digna. Mas, além do território, nós temos outras demandas. Demandas relacionadas ao saneamento, é uma questão muito importante. Infelizmente, temos aí, num passado não tão distante, crianças Machacali mortas em função de problemas decorrentes da ausência de saneamento. Nós temos, muitas vezes, a questão da cultura não sendo tão valorizada. Aqui eu abro até um parêntese, deputado João Vitor. O atual governo, Fernando Pimentel, ele tem, com o secretário Ângelo Osvaldo, dado um grande incentivo aos ritos e tradições, às festas culturais dos povos indígenas. Nós iniciamos esse trabalho no período anterior, na outra legislatura, com as emendas da Comissão de Participação Popular. A Assembleia sempre realizou aqui o Abril Indígena, os povos indígenas sempre apresentaram suas demandas, parte dos recursos eram destinados à área da cultura. Hoje nós temos cabanas de ritos em praticamente todas as aldeias, é lá que as etnias fazem seus rituais, suas festas. É um momento também de afirmação da sua identidade e transmissão desses valores para crianças e jovens. A deputada Celise conhece bem, lá na região dela, por exemplo, o povo Krenak, lá em Resplendor, que sofreu tanto com o acidente envolvendo a Samarco, né, porque a bacia do Rio Doce, e o Rio Doce é sagrado para o povo Krenak, lá em Resplendor. Então, nós temos um forte apelo na área da cultura, mas precisamos mais investimentos. A questão da habitação, da melhoria das habitações e dos locais de moradia dos povos indígenas, a eletrificação rural. Agora mesmo nós estamos com demandas na aldeia Pataxó, na fazenda Guarani, em Carmésia, que terei a oportunidade novamente de participar lá da festa dos povos indígenas, no próximo sábado, dia 21 de abril. Lá houve uma expansão da aldeia e nós precisamos dessa eletrificação para a área que foi expandida. Então, são demandas muito fortes relacionadas ao cotidiano dos povos indígenas. A educação indígena avançou aqui em Minas Gerais. Nós temos hoje uma educação indígena apropriada pelos próprios indígenas, a formação do ensino superior. A Universidade Federal tem uma área muito importante da educação indígena. Existe uma lei específica para a educação indígena em Minas, e eu sou autor dessa lei, tenho muito orgulho de, a pedido do Conselho dos Povos Indígenas, na época presidido pelo cacique Mesaque Pataxó, nós tramitamos esse projeto, hoje é uma lei. O governo Pimentel já apresentou um projeto de lei aperfeiçoando essa
legislação. Então, é muito importante que a sociedade tenha conhecimento e valorize a importância dos povos indígenas. Um povo que não respeita o seu passado, um povo que não respeita a sua consolidação e formação racial, cultural, histórica, né? O povo brasileiro tem essa contribuição importantíssima. É muito comum a valorização do europeu e a desvalorização dos afrodescendentes, do povo africano, dos povos indígenas. Então, esse dia 19 de abril tem que ser um dia de, como diz, convocação da consciência nacional. Porque, infelizmente, o preconceito ainda é muito grande, o desconhecimento das tradições culturais, a violência praticada contra os povos indígenas. Eu queria aqui também abrir um parêntese, parabenizar a nossa TV Assembleia, que já há alguns dias está com vinhetas, com depoimentos, com matérias específicas, retratando exatamente esses depoimentos, testemunhos, né, orais, dos povos indígenas das várias etnias aqui em Minas Gerais. Infelizmente, né, a grande mídia, outros veículos, eles não seguem essa mesma linha, né? Muitas vezes caricaturizam, né, a questão indígena. Eu acho que é muito importante, principalmente nas escolas, resgatar. Agora, resgatar não no sentido da celebração, simplesmente, mas celebrar do ponto de vista dos conflitos existentes. Existe ameaça contra os povos indígenas, existe uma proposta de emenda constitucional que tramita na Câmara dos Deputados, que transfere para o Congresso Nacional a demarcação de terras indígenas. Imaginem a bancada ruralista no Congresso Nacional, responsável, doutor Jean, que conhece bem, e nós temos lá também na região que Vossa Excelência trabalha, os Pancararu, Aranã, o Congresso Nacional determinar o que é terra indígena e o que não é terra indígena. O que nós temos que fortalecer é o papel da FUNAI, que durante muito tempo foi sucateado. Então, nós temos que contratar mais antropólogos, mais técnicos especializados para agilizar a demarcação de terras indígenas, os estudos, né, os ressurgimentos. Muitas etnias ressurgem. Nós temos o fenômeno das etnias indígenas que vêm para a capital. Nós temos os índios urbanos, são aqueles que estão em determinadas localidades, até aqui mesmo na região metropolitana de Belo Horizonte. Estima-se aí um número aproximado de 3.000 índios urbanos. Então, nós temos uma temática ampla, extensa, que precisa, que demanda, que exige dos poderes públicos, e aí numa ação intersetorial, a gente precisa do governo federal, principalmente através da FUNAI e da SESAI, a Secretaria de Saúde Indígena. Nós precisamos dos governos estaduais na supervisão das políticas públicas e precisamos também do poder local, para que a gente tenha o Centro de Referência da Assistência Social, fazendo a busca ativa, acompanhando e aproximando os benefícios socioassistenciais das comunidades indígenas, que discuta com eles a inclusão produtiva, o fortalecimento do artesanato, da agricultura familiar, o atendimento da saúde primária, da saúde básica, a questão das estradas, do acesso à água, mas, fundamentalmente, do acesso à terra. Felizmente, a nossa Assembleia, desde 2009, é uma das referências para a agenda de políticas públicas da questão indígena. Muitas das conquistas hoje em Minas Gerais têm a ver com a nossa Assembleia, muitas delas hoje aceleradas pelo atual governo do Estado, pelo governador Pimentel, mas nós sabemos que ainda estamos distantes do mínimo que a sociedade brasileira tem o dever de resgatar com as etnias indígenas, que têm uma contribuição inestimável para a formação social, cultural, política e econômica
do povo brasileiro. Muito obrigado, presidente.